Olá, pessoal, bem-vindos à nossa oitava aula da oficina de Contato e Improvisação pela Fundação Cultural de Caraguatatuba. Nessa aula, eu vou trazer a informação sobre o material para a coluna. Material para a coluna é um sistema de estudo do movimento, principalmente com o foco na coluna vertebral, que foi desenvolvido nos anos 80 e 90 pelo Steve Paxton, que é o criador do Contato e Improvisação, que é esse bailarino que eu já contei um pouco mais sobre ele no vídeo 2. Então, o material para coluna inclui vários tipos de rolamento, vários jeitos de entender a movimentação da coluna, e hoje a gente vai falar das ondulações, que são formas bem básicas de pesquisar e também de treinar, de trabalhar com as movimentações básicas da coluna. A informação sobre o material para a coluna foi reunida neste DVD aqui, que foi feito pelo Steve Paxton e produzido pela Contredance, que é uma organização de dança da Bélgica. Esse DVD tem todas as informações principais sobre esse sistema de movimento. O Steve desenvolveu ele a partir das pesquisas dele com o contato e improvisação e depois de já ter estado mais de uma década, né, dedicado ao desenvolvimento do contato e improvisação. Ele começou então a observar padrões que a técnica do contato, a forma de dança do contato, permitia perceber esses padrões, principalmente padrões de movimentação da coluna, e ele discute tudo isso nesse DVD. E também todo o conteúdo do DVD está disponibilizado em um site na internet, que eu vou colocar aqui embaixo, que é de acesso pago. Então, se você tiver acesso, condições de pagar para acessar o site, vale a pena, tem muita informação ali. Essa informação está em inglês ou em francês. Se não, de todo modo, eu já vou trazer uma informação hoje, que é desse material, e ao longo das aulas eu trago mais coisas sobre o material para coluna, porque são exercícios, propostas bem interessantes para praticar sempre. Então hoje a gente vai trabalhar com as ondulações baseadas nos movimentos mais básicos da coluna. A coluna tem os seguintes movimentos básicos: a torção, a flexão e a extensão, e a flexão lateral. Então a gente vai começar com um movimento que é de torção, só baseado em torção. Depois a gente vai para uma ondulação da coluna usando a flexão e a extensão, então plano sagital. E depois a gente vai para uma ondulação de coluna usando a flexão lateral, então o plano coronal. Vamos dar uma olhada então nessa prática nos vídeos, vamos fazer juntos, agora é para fazer junto. Então, ficando em pé, vamos começar torcendo, soltando bem o peso dos braços, torcendo, sempre iniciando o movimento pela coluna, ou pela região torácica, ou pela lombar. A cabeça dá continuidade à coluna toda, então você conecta um eixo único do cóccix até o topo da cabeça. Os braços estão bem soltos, pendendo com o peso para baixo. O movimento das mãos é consequência do movimento da coluna, é um movimento em torno do eixo, do cóccix até a cabeça, torcendo de um lado para o outro. E às vezes então começando o movimento na torácica, às vezes na lombar. E observa que também é possível começar na cervical e vai acontecer isso que você está vendo na imagem, que a cabeça vai antes do resto da coluna, porque a cervical é mais móvel. Então você cria duas torções. Parece um pouco complicado olhando, mas fazendo você vai descobrir esse movimento. E daí volta a começar pela torácica, ou pela lombar, ou pelo cóccix, vai vendo pelo sacro, vai vendo essas diferentes possibilidades. O importante é que o movimento dos braços é consequência do movimento da coluna.
E também percebe que, se você tiver de olhos abertos, a sala passeia pelo seu olhar, você não olha enfocando nada, você não foca nada, você deixa o espaço passear pela visão. E vai se preparando para diminuir o movimento, para deixar ele um pouco mais lento e menos intenso, diminui o impulso que parte da coluna, até que a torção vai ficando cada vez menor, até ela se tornar só uma reverberação interna quando o movimento terminar, mas vai diminuindo bem aos poucos, até ela se tornar uma reverberação interna, e daí você faz uma pausa e a gente espera um pouco antes de passar para a ondulação frente e trás. E na ondulação, então, frente e trás, você começa flexionando o topo da cabeça, buscando fazer uma curva, vértebra por vértebra, curvar ao máximo vértebra por vértebra, até chegar bem longe com o topo da cabeça e voltar, então, agora curvando vértebra por vértebra a parte da frente, a parte anterior. Então, você vai curvar toda a parte posterior da coluna, as costas e depois a parte da frente. Como se fosse um movimento de S, frente e trás. Observa também que os pés estão bem enraizados, tem espaço entre os joelhos. O movimento está sendo conduzido pelo topo da cabeça e chega por toda a coluna como consequência desse movimento que começa no topo da cabeça e vai terminar lá no cóccix, no final da coluna e também no prolongamento imaginário da sua cauda. Então é uma ondulação frente e trás. E repete mais algumas vezes. Você pode fazer mais tempo do que a gente está fazendo no vídeo. Eu estou encurtando ao máximo possível. Então você pode ficar mais tempo. Aqui eu já estou diminuindo a ondulação até ela ficar cada vez um S menor, cada vez menor, até parar. E vai mesmo diminuindo até parar, para a gente trocar o ponto que inicia o movimento. Agora a gente vai fazer a mesma ondulação iniciando pelo cóccix. Então, a mesma ideia. Traz o cóccix para frente e para trás, para frente. Isso gera uma onda que vai terminar lá no topo da cabeça. O ponto de início do movimento, que agora é o cóccix, o topo de baixo da coluna, ele vai andando, ele vai se deslocando para frente e para trás, e isso gera uma onda que termina no topo da cabeça. Explora esse movimento o tempo que você precisar. Eu vou encurtar a duração aqui no vídeo, mas você pode ficar quanto tempo você achar que faz sentido como prática, sem machucar a sua coluna, sem forçar, sem ir além do seu limite. E eu aqui no vídeo já vou diminuindo o movimento para ir chegando a uma pausa. Quando você chegar a uma pausa, deixa reverberar um tempo isso que você fez, sente ainda essa ondulação interna, essa ondulação que fica registrada no seu estado e na sua percepção. Se você precisar alongar, pausar, massagear, faz o que você precisar. Nós vamos então começar as ondulações laterais. Então, como você viu na imagem, o topo da cabeça pende para um lado, faz um grande arco, e só depois de chegar ao máximo desse arco, o topo da cabeça muda de direção, e isso então vai gerando um S, uma ondulação, porque o topo da cabeça oscila de um lado para o outro.
Tenta ao máximo manter esse movimento no plano coronal, no plano que cruza de um lado ao outro do seu corpo. Tenta não trazer ele para nenhuma flexão ou extensão frente e trás. É um movimento que está só no plano de um lado ao outro. E faz o tempo que você precisar, lembrando que o começo é a cabeça, o topo da cabeça, conduzindo o movimento. Lembrando também de deixar joelhos relaxados, o peso dos órgãos bem cedendo à gravidade para baixo. E aqui no vídeo eu já vou diminuir a extensão desse movimento de ondulação até chegar a uma ondulação cada vez menor e até chegar a uma pausa. Depois da pausa, deixa reverberar, né, a movimentação e a gente vai começar então a mesma ondulação tentando, às vezes é difícil no começo, mas a gente vai tentar começar ela com o cóccix. O primeiro condutor desse movimento é o cóccix e a cabeça é consequência, o topo da cabeça é o último lugar onde o movimento chega. Não parece por baixo da calça, mas tem uma leve flexão de um joelho e do outro para liberar espaço no quadril, para que o cóccix se mova de um lado ao outro, fazendo o mesmo S que antes era o topo da cabeça que fazia. Também se dá o tempo que você precisar para pesquisar esse movimento por um tempo. Aqui no vídeo a gente vai encurtar, vai cortar, mas você pode pausar e ficar bastante tempo fazendo até realmente encontrar um movimento que começa no cóccix, passa pelo centro do corpo, do tronco e chega ondulando até o topo da cabeça. E vai se preparando então para chegar a uma pausa, vai diminuindo a ondulação até pausar. E a gente vai finalizar a prática misturando todos os movimentos que a gente fez. Então, as torções, a flexão frente-trás, a ondulação frente-trás, a ondulação para os lados, tentando misturar todos. Nesse momento, as pernas ficam só de suporte para você poder focar na coluna e fazer a sua improvisação misturando todos os movimentos que nós fizemos. Também você pode fazer por mais tempo do que o que aparece no vídeo. Pausa, pesquisa isso por mais tempo. Quando você tiver misturado várias variações, começando com o topo da cabeça e com o cóccix, você vai deixando o movimento diminuir até chegar a uma pausa. E depois da pausa, lembra de deixar um tempo sentindo a reverberação desse movimento. Então, como vocês viram, esses são os movimentos de ondulações e de torção que o material para a coluna trabalha. O material para a coluna trabalha também com vários outros movimentos que a gente vai trazendo e introduzindo ao longo dos vídeos. Então, é uma prática bem importante de fazer sempre, bem transformadora, bem interessante e que também é uma ferramenta para improvisação. Então, pratiquem. Até a próxima.